Bem-vindo de volta a Little Guys, o programa sobre pequenos computadores com grandes empregos. Embora este realmente tenha um trabalho muito pequeno e um pouco ruim. Agora, se você é novo na série, oi, obrigado por se juntar a nós. Little Guy é meu termo para um PC industrial, que é um computador baseado em x86, que pode executar o Windows, ou Linux, ou Haiku, ou o que for. Mas com quem você realmente não deveria interagir como PC. Little Guys administram quiosques, caixas registradoras, robôs de fábrica e sistemas telefônicos, entre muitas outras coisas. E de um modo geral, eles não são muito interessantes em si mesmos. Às vezes eles têm recursos de hardware estranhos, mas com tanta frequência eu sou fascinado por onde estiveram e pelo que fizeram. O que temos hoje é mais ou menos o número 2. Agora, é claro, tudo o que você pode ver agora é este grande monitor ultra largo. Mas se espiarmos nas costas aqui, lá está o nosso pequeno amigo. Vou dar uma olhada melhor nessa coisa quando a desmontarmos mais tarde, mas você pode dizer que é definitivamente um computador de algum tipo. Há algumas portas USB lá, uma das quais se conecta ao pequeno modem celular mais pequeno que você já viu. E então o monitor se conecta ao HDMI. Tanto o PC quanto o monitor executam uma fonte de alimentação embutida, e isso é praticamente tudo o que existe. E vamos dar uma olhada daqui a pouco, mas primeiro vamos conectar este equipamento e ver o que ele faz. Agora, ao iniciarmos, você verá que ele diz 1280 por 1024 aqui em cima, mas do logotipo, você pode adivinhar, essa não é a resolução real. E em seguida, vemos a inicialização do sistema. Isso é claramente group, então imediatamente podemos adivinhar que isso provavelmente é executado no Linux. E a resolução correta, 1920 por 714. Não faço ideia do porquê, isso não é uma fração de algo comum que eu conheço. E aqui está o software, Harbor CMS. Agora, se você pesquisar no Google, você encontrará um pacote de código aberto com esse nome. Mas isso não é ele, é uma coisa proprietária feita pela empresa que construiu esse gadget. Discutiremos mais tarde. Agora isso leva muito tempo para inicializar. Então vamos pular um pouco. Esta é a tela de carregamento. Fica aqui por cerca de 3 minutos. E é hora de fazer o que essa coisa foi feita para fazer. Isso é para vender tabaco. É isso mesmo, pessoal. O convidado de hoje faz parte da maior família de caras pequenos. Sinalização digital. Já falei sobre esse assunto muitas vezes, e prometo que isso acontecerá novamente. Porque sinais digitais estão por toda parte. De menus irritantes de animação no McDonald's, que dificultam a questão de saber qual hambúrguer você deseja, até anúncios de shopping e outdoors perenemente quebrados. Milhões de PCs dirigem milhões de monitores em todo o mundo, quase todos os que o tornam um lugar menos agradável para se estar. Mas este é particularmente ruim. Eu tive que pesquisar no Google para descobrir o que era essas coisas, e aparentemente alguém encontrou uma maneira de reinventar o fumo. Agora temos o fumo para zoomers. E se você olhar para cima, descobrirá que é fabricado pela Helix Innovations, que acaba sendo uma subsidiária da Altria, a Shell Company, que possui Philip Morris. Tudo muda, tudo permanece o mesmo. Assim, todo o propósito desse cara era apenas para torná-lo ciente de uma maneira mais nova e mais elegante de se tornar viciado na droga mais cápia que temos. E sem surpresa, eles com certeza pouparam algumas despesas, como você verá. Mas tenho que dizer que o monitor não foi um deles. Este é um painel muito bom, é brilhante como o Dickens. E se isso não for IPS, comprarei um chapéu para comer. Praticamente não há distorção de cor ao mudar o ângulo, olhe para isso. De fato, quando mostrei isso a alguns amigos, disseram que haviam visto essa exibição exata em uma loja uma vez, e eles pensaram que ela era realmente impressa de plástico até chegarem de perto. Então, bastante decente à medida que essas coisas acontecem. Agora, é claro, você pode se perguntar, se é esse o caso, por que eles simplesmente não usam uma impressão. Bem, uma das grandes vantagens da sinalização digital é que você pode fazer upload de uma nova imagem para um servidor central e todos os seus anúncios serão atualizados automaticamente, em vez de precisar imprimir e enviar milhares de novos cartazes e aguardar a instalação. E esse é o objetivo da microcélula que vimos anteriormente. Afinal, o objetivo desse objeto é ser implantado em lojas de supermercado e conveniência. E uma lição que você aprende a fazer esse tipo de coisa é que você absolutamente não pode confiar na rede de mais ninguém. Se você estiver instalando algo no prédio de outra pessoa, as chances de você conseguir uma conexão Ethernet com fio são basicamente nulos. E quando alguma conexão cai, eles geralmente deixam desligada por meses. Portanto, se você estiver implantando algo em um edifício que não controla e precisa estar conectado à internet, sua única solução real é celular. E é claro, isso significa que isso tem um plano de dados de 30 a 50 dólares por mês anexado a ele, e não sei se isso realmente vale a pena para uma única imagem estática. Então, talvez uma vez isso tenha sido animado ou pelo menos, mostrava várias fotos. É difícil dizer, já que é incapaz de alcançar a nave-mãe. Veja, ele não consegue se conectar ao serviço de celular. O que é estranho, pois, bem, agora diz que está tentando encontrar o EFF nem Duabra, e não me lembro de ver nenhum anúncio para seus telefones celulares. Mas, normalmente, diz que está tentando se conectar a AT&T, e eles têm cobertura aqui.
Então, não sei por que isso não se conecta. Mesmo que o plano de serviço esteja morto, ele deve pelo menos associar à rede. De qualquer forma, porém, obviamente não pode ficar online. E você sabe, talvez eu nunca chegue à publicidade. Mas eu pensaria que se você estivesse neste trabalho, diria, você sabe, talvez se algo der errado com o computador, devemos esconder esse fato em vez de deixá-lo distrair o cliente do nosso cartaz de drogas. Mas eles não me pagam muito dinheiro, então o que eu sei? E mesmo que pudesse ficar online, já que a loja RPC, a loja de que a comprei, tinha mais 6 delas. Provavelmente, poderíamos assumir que a campanha publicitária já terminou. E ainda mais convincente, há um código QR na parte inferior para solicitações de serviço e digitalização que me levam a uma página que diz que a Altria não está mais usando elas. Então, estamos presos com a última coisa que isso baixou antes de seu serviço ser fechado. E isso é claramente tudo o que fará. E esse é o ponto em que eu adoraria dizer que pretendo consertar isso. Mas o tipo de ponto deste vídeo é que não posso. Eu conheci muitos computadores minúsculos em minha vida, e não importa o que eles fizessem em suas primeiras vidas, nunca tive problemas para dar a eles uma segunda chance. Mas essa coisa ganha de todos. Eu não consegui invadir isso, e senti que isso sozinho ganhou 15 minutos de fama. Deixe-me demonstrar aqui. Como essa coisa possui portas USB, podemos apenas conectar qualquer periférico antigo, mas não há muito que possamos fazer com elas agora. Veja, normalmente um PC industrial é trivial. Às vezes é tão fácil quanto apenas pressionar a tecla Windows, ou Alt-Tab, ou Alt-F4. Em muitos casos, a apresentação de slides é apenas um aplicativo de tela cheia, para que você possa resultar em um desktop e estar livre para fazer o que quiser. Muitas vezes isso não funciona. Como aqui, nada acontece, e eu tentei todas as outras combinações importantes que consigo pensar. Sim, você vê. Você vê o que quero dizer? Apenas nada. Agora, na maioria das vezes, a apresentação de slides está funcionando em um navegador da web, e isso geralmente é um ângulo em si. E com certeza, se eu pegar o mouse e começar a clicar, ei, olhe para isso, podemos pegar a imagem. Então, esta é definitivamente uma página da web. E por acaso, depois de muitas tentativas e erros, descobri que, se pressionar teclas suficientes enquanto a coisa estiver inicializando, posso abrir um console de desenvolvedor. Isso significa que essa é apenas uma janela de tela cheia do Google Chrome, e isso deve ser explorável. Mas eu não tive sorte. Por um lado, o cursor do mouse é invisível, então a navegação é quase impossível. E mesmo depois de algumas horas de experimentação meticulosa, não consegui encontrar nenhuma maneira de sair do console do desenvolvimento. Existem alguns botões de arquivo aberto que pareciam promissores, mas eles realmente não abririam diálogos. Eles simplesmente não fizeram nada. E enquanto o navegador de arquivo embutido pode realmente navegar no armazenamento interno, e eu posso cutucar e ver o que está na unidade, não consigo visualizar nenhum dos arquivos, e não consigo encontrar nenhuma maneira de usá-lo para escapar do navegador. Então eles trancaram muito bem o sistema operacional. Mas a partir do texto da inicialização, sabemos que isso é Linux. Isso significa que provavelmente é X-Windows. Então, podemos matá-lo com o Ctrl Alt Backspace? Sem sorte, mas também sem choque. A maioria dos fornecedores de computador lembra de desativar isso. Ah, mas e quanto a este? Ctrl Alt Fun deve entrar em um terminal virtual. E isso realmente funciona, o que é surpreendente, pois muitos fornecedores desativam isso. Mas ainda não nos dá nada porque esses cirurgiões cerebrais realmente desativaram GET em todos os VTS. Então, não há prompt de login. E isso é novo para mim. Eu nunca vi alguém deixar o VTS ligado, mas bloquear o GET, isso é novidade. Ok, então estamos impressionando até agora. Vamos a outra camada. Ele inicializa usando o Grub. Então, posso interromper a sequência de inicialização e cair no modo de usuário único? Não. Eles de alguma forma fizeram o Grub ignorar todos os atalhos de teclado possíveis. Eu tenho que dizer, estou impressionado. Esta empresa sabia o que estava fazendo. A maioria das instalações do Linux quiosquificada não é tão robusta. Mas a diversão acabou, certo? Quero dizer, eu não sou um invasor de rede. Eu posso colocar as mãos no hardware. Está ali. Assim, se o sistema operacional estiver bloqueado, basta alterar os solos. Deixe-me ir buscar uma unidade USB. Essa coisa tem o Linux Mint, ou algo assim. Vamos dar uma chance. Tudo bem, então, na inicialização, se pressionarmos Tab. Lá vamos nós, podemos obter a tela de resumo da BIOS e... Ok, eu nunca tive um BIOS que dizia isso. Pressionei em pause, quando pressionei pause antes. Agora, várias pessoas em meus comentários ficaram surpresas por você poder fazer uma pausa para pausar a sequência de inicialização de um PC. De fato até, bem, acho que, neste caso, até 2021... Mas, de um modo geral, com a maioria dos PCs de consumo, até 2014 ou mais ou menos, a maioria das BIOS permitirá que você pressione a pausa em qualquer lugar durante a startup, antes de atingir o sistema operacional. Assim você pode olhar na tela de resumo de hardware ou qualquer outra coisa. E este é o mais recente que já vi que o fiz. Eu nem percebi que era de 2021 até agora. Presumi que essa coisa fosse um pouco mais velha. E provavelmente é apenas porque este é um dispositivo industrial. Eles provavelmente não ativam nenhum dos recursos de inicialização super rápida em qualquer coisa industrial. Eles não fazem isso, e assim, você ainda pode pressionar pause se quiser dar uma olhada mais na tela do Splash.
Agora, neste caso, como podemos ver, temos um BIOS American Megatrends aqui. E a razão pela qual parei isso foi para que pudéssemos ver quais teclas estão disponíveis. Temos Dell e SI para entrar na configuração. E é isso. Observe que não temos, você sabe, F8 ou F12 para um menu de inicialização. Então, tudo o que podemos fazer é entrar no BIOS. E sim, há uma senha. Infelizmente não sei qual é, eu não sei qual que é. E assim estamos em um beco sem saída. Exceto, claro, não, certo? Quero dizer, é um PC. Qualquer pessoa com experiência no PC sabe que, se você tem uma senha do BIOS, basta limpar os MOS e problema resolvido. E é particularmente fácil nessa máquina em particular, porque, diferentemente da maioria dos caras que eu encontrei, e certamente a maioria dos PCs, isso realmente tem um botão para redefinir o BIOS. Está bem aqui, e você apenas cutuca um clipe de papel lá. Então, ok, vamos dar uma chance. Tudo bem, pressiono este botão, clico. Ok, vou segurar isso por 5 segundos. Na verdade, você não precisa, e o povo diz há décadas que você precisa, mas isso nunca foi verdadeiro. Mas ei, você sabe o quê? Todo humor, certo? Foi o quê? Como 20 segundos. Definitivamente, estamos bem agora. Vamos conectar tudo de volta. Tudo bem? Muito dinheiro, sem brancos. Acontece que o cara que eles escolheram para esta máquina, um Giada VM23, foi feito por um fornecedor que realmente oferece personalizações de BIOS. Então essa senha foi gravada na própria ROM. Agora, já ouvi falar disso antes, mas é incrivelmente raro. E isso significa que, quando você redefine o CMOS, em vez de limpar a senha, ela apenas o coloca de volta ao que essa empresa solicitou. Não sei o que é isso. Então estamos ferrados. Não há como entrar. Exceto, novamente, temos acesso físico. Não podemos ser parados enquanto estivermos determinados. Então, vamos desmontar isso e retirar o armazenamento interno. Em seguida, apenas conectaremos outra unidade com nosso próprio sistema operacional. Isso deve dar certo. E talvez a partir daí possamos despejar uma imagem do BIOS e extrair a senha. Parece bom? Eu pensei que sim. Vamos fazer isso. Se girarmos essa coisa, você notará que o adesivo aqui proclama orgulhosamente que foi fabricado pela Harbor Industries, uma pequena empresa de fabricação de Michigan que apenas faz coisas como esse e outros tipos de móveis de varejo. Até onde eu sei, tudo isso foi fabricado lá. E isso não reflete muito bem na empresa. Quero dizer, é o seu básico. Você sabe, folha dobrada com um tipo de design grosso de camada. 1 milhão de empresas diferentes fazem coisas assim, mas eu não sei. Sempre parece um pouco ruim para mim. E a pintura também é muito grossa, ondulada e laranja descascando. E há grandes lacunas de painel antigo aqui, em que eles não soldaram isso juntos. Além disso, uma das minhas coisas favoritas é que acabamos de ter alguns conectores simplesmente ficam pendurados aqui ao ar livre, onde você poderia, como derramar um líquido neles, ou o que quer que seja. Embora eu ache que isso seja verdade para tudo, certo? De qualquer forma, porém, tenho certeza de que alguém acabaria com as mãos aqui para fazer. Você sabe alguma coisa. E se isso acontecer, você sabe, você vai se pegar em algumas bordas afiadas aqui ou ali. Além disso, a fiação exposta porque está apenas saindo dessa caixa aqui através de um recorte retangular. Não há isolante nele ou algo assim, quero dizer. Tem apenas a pintura. Não é tão nítido, mas ainda assim é apenas uma espécie de liga de Bush. Além disso, acabei de notar que esses fios estão presos sob a borda desta caixa. E isso é porque é mantido apenas por um parafuso ali mesmo. Então ele meio que oscilam ao redor e se eleva livremente no ar. Isso parece incrivelmente barato, mas é particularmente chocante quando você percebe que há fiação exposta de 120 volts por baixo. Pegou? Chocante, sim. É uma piada sobre um trabalhador de varejo ser eletrocutado por um outdoor de tabaco, coisas hilárias. Tentei ser engraçado. Agora, isso pode ser que isso aconteceu porque Harbor se concentrava mais em boa comida e cães fofinhos do que mão de obra. E francamente, seria difícil culpá-los, pois têm as mesmas prioridades. Mas, vamos ser reais. A Razor de Ockham diz que o cliente provavelmente solicitou esse design porque ninguém em uma empresa de tabaco se preocupa com algumas mortes por negligência. Agora, para entrar nesse cara, teremos que desprender o suporte. Mas primeiro, bem rápido, enquanto estou de volta aqui, eu queria apontar esse modem Ediet. Não há realmente nada de especial nessa coisa. É apenas um modem USB LTE. Você pode obtê-los de 1000 empresas diferentes. Eu apenas gosto deste porque é feito pela Multitech, sabe? Eu não sei, eles são uma das minhas empresas favoritas, mas por nenhum motivo específico. Há alguns negócios de Minnesota que estão por aí, fazendo modems desde o tempo imemorial, eu acho, como meados dos anos 70. Não há nada particularmente notável neles, apenas eu não sei, gosto deles. Eles usam essa cor azul e muitas cápsulas e círculos em seus desenhos. E eles têm uma espécie de energia robusta. Todos os seus produtos são como caixas de projeto de prateleira com adesivos.
Por todos os direitos, eles ainda não deveriam estar por perto, dado o quão pequeno e específico o mercado é, e ainda assim eles são. Eu só acho que eles são legais. De qualquer forma, vamos tirar esse suporte daqui. Sob o pedestal temos uma fonte de alimentação de quadro aberto, que eu sempre quero chamar uma fonte de alimentação de face aberta. E então, eu fico distraído. Mas de qualquer forma, o quadro aberto significa apenas que não tem uma caixa de plástico, certo? É apenas um PCB quase exposto com apenas uma gaiola de segurança básica e nada mais. E apenas 110 volts indo direto lá. Você pode chegar lá, colocar os dedos nos parafusos e obter um bom choque se quiser. E então os 12 volts chegam lá, e então temos um fio terra. E isso é realmente feito por Meanwell, um fabricante de fonte de alimentação chinesa, muito conhecida que abraça o espírito de ter boas intenções. Enquanto isso, os suprimentos são bastante bem considerados à medida que essas coisas acontecem. Este coloca 12 volts a 6 amperes, e como eu disse, a saída é dividida para executar o PC e o monitor. Então isso é tudo bem direto. Mas há uma coisa interessante que é essa pequena placa aqui. Isso se conecta a um interruptor momentâneo escondido atrás deste painel ali. E quando você pressiona isso, ele redefine o computador. Essa é outra dessas realidades de como esse tipo de produto é usado. Você vai colocar isso em uma mercearia, loja de conveniência, qualquer que seja, e então você sai e não há ninguém lá para mantê-lo. Então, se cair como se fosse pendurado, você sabe, falha, tanto faz. Você provavelmente descobrirá quando parar de enviar um sinal de batimento cardíaco. Provavelmente é parte do motivo pelo qual o modem celular está lá. E você não vai despachar um técnico para trabalhar na coisa. É um mínimo de $200 para mandar alguém. Não. Você acabou de ligar para a loja e você diz, ei, parece que nosso sinal caiu. Você pode ir pressionar o botão nele? Certo. E tem que estar facilmente acessível porque, onde quer que isso esteja instalado, o funcionário pode não ser capaz de chegar ao cabo de energia, ou eles podem se machucar tentando chegar a ele. E não é apenas um interruptor de energia normal. Você sabe, apenas uma alternância. Porque se fosse, eventualmente alguém o desligaria e esqueceria de ligá-lo novamente. Isso acontece muito em ambientes de varejo. Portanto, um botão de redefinição momentâneo foi a única opção. E é claro, eles poderiam simplesmente pegar o feed de 12 volts, enviá-lo através do interruptor e depois para o computador. O problema é que, se você estiver brincando aqui tentando chegar a essa coisa e encontrar o interruptor, e mal pode apenas deslizar o dedo sobre ele, isso pode redefini-lo tão brevemente que ele realmente não inicializa corretamente. Então, o que esta placa faz é que este relé fica entre a fonte de alimentação e o PC. Quando você atinge esse interruptor, o relé viaja e, em seguida, esse circuito controlado por esse potenciômetro escolhe um período de 0 a 30 segundos para mantê-lo desligado. Portanto, está definido como 4 segundos agora, e sempre que você pressionar esse botão, ele desliga, aguarda 4 segundos e depois liga novamente. E isso garante que você receba uma redefinição limpa. Isso meio que fala da empresa porque, bem, se essa tivesse sido uma organização maior, eles teriam acabado de conseguir um rapaz que tivesse, você sabe, um alfinete que você poderia usar para redefinir a coisa. Ou eles teriam feito isso sozinho. Eu suspeito que eles tiraram isso da prateleira de alguém e deste pequeno clipe de plástico que o segura no lixo dessa coisa. Eu coloquei essa coisa e todas as abas nela foram cortadas instantaneamente. Então, pequenas empresas, certo? De qualquer forma, o negócio foi mantido. Eu acho que é apenas esse parafuso porque perdi o outro, então me dê um momento. Isso vai, então aqui está o próprio cara. E meio típico desta série, não é muito maior que as portas que oferece. Temos alguns USBs de ambos os lados. Então temos antenas Wi-Fi, uma porta serial. Temos conectores de áudio, HDMI, DisplayPort e uma porta Ethernet. Ah, e também há esse pequeno buraco aqui rotulado, o jack, que aparentemente é alguma tecnologia de controle de energia da geada, mas o interruptor nem é preenchido nesse modelo, por isso não entraremos nisso. E isso é tudo o que há. Agora, a coisa mais engraçada sobre isso é que ele tem película deste lado. Mas quem montou isso não o tirou antes de instalar as antenas Wi-Fi, o que é uma decisão realmente estranha. Então eu não consegui isso. Enfim, vamos abrir essa coisa. Perdi metade dos parafusos para não demorar muito. Então, aqui estão as tripas em que não encontramos absolutamente nada de interesse. Naturalmente, este é um design sem ventilador, portanto a CPU é montada no outro lado da placa, onde se conecta ao chassi. Tudo isso é alumínio extrudado, por isso atua como um dissipador de calor. Apenas uma almofada térmica entre o núcleo da CPU e o chassi. E isso é chato e realmente irritante, então eu nem vou me incomodar em abri-lo.
É um Celeron móvel, parece uma CPU, confie em mim neste. E praticamente todos os outros componentes aqui são soldados, com a notável exceção do módulo Wi-Fi. Esse é um dispositivo M2, embora eu duvide que seja realmente PCIe. Vamos acabar com isso. Não vou tentar o alfinete e tentar resolver isso, mas considerando o quão poucos contatos estão aqui, você pode ver que há um monte deles faltando. Eu acho que isso é conectado para o USB ou SDO, que é quase universal para módulos Wi-Fi e Bluetooth hoje em dia. E eu não ficaria surpreso se isso fosse tudo o que está ligado a este slot M2. Da mesma forma, temos o mini PCIe aqui, mas o manual diz que isso é para uma unidade de MSATA, e eu esperaria que seja tudo o que está conectado. O único componente removível restante é essa bateria do CMOS. Isso é uma célula de moeda embrulhada. E é curioso, eu realmente reconheço esse nome. Nilson, se você procurar QA 2032 online, você encontrará, você sabe, milhares de marcas falsas, mas provavelmente também vai se deparar com essa. Eu já vi isso várias vezes, e acho que até comprei algumas células deles no mês passado. Então, aí está, um nome em um produto sem nome. Agora, naturalmente, tentei puxar esse plug, mas isso não funcionou melhor do que o botão de redefinição do CMOS. Como eu disse, assim é gravada na coisa. No entanto, pensei, bem, talvez se eu instalasse uma unidade MSATA, que seria mais alta na ordem de inicialização, se estivesse presente. Então, eu tenho este Linux pré-instalado, instalei-o, e isso não fez absolutamente nada. Passei alguns dias pensando sobre isso, e simplesmente não consegui criar outras estratégias para o jailbreak deste dispositivo. Quero dizer, eu até tentei conectar as unidades USB de disquete e CD-ROM, esperando que eles se injetassem na sequência de boot, mas sem alegria. Essa coisa é apenas inflexível em usar esse dispositivo. Então, neste momento, nossa única estratégia real para inicializar um sistema operacional diferente seria remover o dispositivo de inicialização padrão e esperar que ele caia para outros candidatos. Isso será muito difícil de tentar, porque isso aqui é o módulo MC. É feito por Kingston, e não é apenas soldado na placa-mãe, mas está usando um pacote BGA, então todos os conectores estão embaixo dela. Agora, se esse fosse um pacote convencional como QFP com pinos expostos, eu seria capaz de dessoldá-lo com ferro. E se a placa fosse maior ou eu fosse mais habilidosa, eu seria capaz de removê-lo com uma pistola de ar quente. Mas se eu tentasse isso aqui, estragaria um monte de outros componentes e arruinaria o quadro completamente. Tal como está. Não tenho métodos não destrutivos para tirar esse chip do quadro. Mas dado que o que faz é incrivelmente chato. O hardware em si é super desinteressante e o próprio dispositivo é inútil em seu estado atual. É lixo. E isso coloca opções destrutivas em cima da mesa. Estas são brocas industriais. Normalmente você os coloca em máquinas de usinagem, o que eu não tenho. Mas o que eu tenho é uma prensa de broca, que eu acho que para este aplicativo deve ser suficiente. Então vamos dar uma chance a isso. Bem, está rápido demais? Isso parece melhor. Agora, apenas para deixar claro, isso é uma ideia obscenamente ruim. Bem, isso vai funcionar. Bem, o chip não faz mais parte da máquina, posso dizer isso. Bem, não posso dizer exatamente que não funcionou. Não era como eu pretendia que isso caísse. Mas, ei, fez o trabalho. Agora eu sei que várias pessoas assistindo isso provavelmente estão se perguntando por que diabos eu decidi fazer assim. Mas imaginei que provavelmente poderia tirar o chip da placa usando, tipo, uma chave de fenda. Mas eu corri o risco de danificar traços ou componentes próximos ou qualquer outra coisa. E o que eu esperava fazer era usar a broca para descer muito cuidadosamente pelo topo do chip até eu chegar à placa e depois trocar isso. E então, esperançosamente, separaria todas as conexões provenientes da BGA para que a coisa desaparecesse do circuito. Eu estava preocupado se eu o arrancasse da placa, você sabe, deliberadamente, que algumas dessas conexões poderiam sair junto, ou talvez as coisas pudessem ficar em curto, todo tipo de coisa poderia acontecer. Por isso pensei nisso como uma abordagem mais controlada, mas devo ter usado muita pressão. Eu estava indo bem devagar, mas sim, apenas arrancou e girou. E eu não sei, quero dizer, eu meio que considero isso uma vitória de qualquer maneira.
Você sabe, é o mesmo que se eu usasse uma chave de fenda, mas é provável que nada esteja danificado. Então, eu acho que essa pode ter sido a abordagem preferível de qualquer maneira. Então, agora a única pergunta é, ainda funciona? Vamos limpar isso. Você sabe, para ser sincero, não parece muito destruído, francamente. Talvez isso realmente tenha funcionado. Eu não sou realmente. Não sei muito sobre DGA. Não sei o que são essas manchas aqui. Eles não parecem muito promissoras. E a placa-mãe em si também tem algumas coisas questionáveis acontecendo. Como sou apenas eu, ou isso meio que parece. Como um desastre, como se tudo estivesse meio curto junto lá embaixo. Porque isso é o que parece para mim. Ok, sim, olhando para isso e pensando. Sabe, a força, o terra e as linhas de dados provavelmente estão todos em curto. Então, antes de ligar isso, preciso limpar essas conexões. Qual é a melhor abordagem aqui? Estou pensando que usar o fluxo de solda deve resolver. Isso provavelmente vai limpar tudo isso. Eu odeio o Pinisole. Acabei de adiar a compra de outro pequeno ferro de solda por eras. Deixe-me colocar um pouco de fluxo aqui. Só quero usar isso para limpar a superfície, caso haja contaminantes. Na verdade, sabe, podemos nem precisar do chip. Ei, olhe para isso. Toda a solda está apenas voltando para o lugar. Estava apenas manchado. Eu não acho que há mais curtos. Eu não esperava que isso funcionasse. Ok, bem, estou muito satisfeito com isso. Vamos conectar isso de volta. Não há realmente um milagre maior que o fluxo. Não vou me incomodar em recompor essa coisa, porque há apenas uma chance de 20% que isso vai funcionar. Então vamos apenas ligar. Eu meio que espero que isso não vá funcionar, então vamos estar prontos. Ok, teoricamente você deve estar ligado agora. Meu Deus, isso foi um bip. Ei, está rodando. Ok, sem falhas, sem whammies, o quê? Não. Ele quer uma senha. Enfim, eu pensei que isso poderia acontecer. Muito provavelmente o que está acontecendo aqui. Eu já vi isso algumas vezes. É quando a coisa começa. Se não encontrar candidatos de inicialização esperados, ele entrará diretamente na configuração do BIOS e é provavelmente isso que está fazendo. Vamos colocar esse mSATA Drive de volta lá? Como talvez essa coisa estivesse na ordem de inicialização. É menor? Eu não tenho parafuso de tamanho certo para isso. Fita de gafe. Fita de gafe. Sim, isso está funcionando. Vamos tentar isso. Tudo bem, muito dinheiro, sem brilho. Droga. Eu realmente pensei que isso poderia funcionar. Bem, eu acho que é isso. Essa coisa é um tijolo, por isso é uma chatice que não funcionou. Mas não é realmente muito, se eu for honesto, porque quando se trata disso, esta máquina simplesmente não era nada de especial. O hardware aqui é um Apollo Lake, de 1,1 GHz, de Intec 2016, e tem alguns shows de DDR3 não atualizável. Sabe, nada de valor foi perdido. E ainda temos o monitor, que foi realmente a parte mais interessante desde o início. Embora também seja meio difícil de amar. Esta tela é bastante incomum, pois é o mais ultra largo de tamanho médio que eu já vi. Canto a canto, isso é de apenas 22 polegadas. Agora, ultra largos comuns geralmente começam em cerca de 34. E aqueles baratos como o USB do AliExpress e outros estão mais próximos de 9 a 12 polegadas. Este é o exemplo raro que está no meio. É grande o suficiente para ser legível a alguns metros de distância, mas não tanto que você gostaria de usá-lo como seu monitor diário em um PC. E a resolução também é incrivelmente estranha. Quero dizer, monitores ultra largos já são muito inconsistentes. Você vê todos os tipos de figuras estranhas, mas geralmente há algum tipo de lógica. Geralmente é derivado de uma das resoluções padrão. Eles apenas expandiram um dos outros. Por exemplo, alguns desses modelos USB baratos têm tamanhos como 1920 por 720, o que é pelo menos duas dimensões padrão, mesmo que elas não sejam juntas. 1920 por 714, no entanto, é verdadeiramente bizarro. Essa resolução vertical não é uma fração de nada normal. E porque é tão estranho, não é surpresa que muito software fique confuso com ele. Para ilustrar isso, vamos conseguir outro computador. Este é um Dell Wise de Xerod e é um Thin Client de meados de 2010. Agora, nunca posso decidir se quero contar isso como Little Guys. Sei que é tudo arbitrário e posso fazer o que quiser.
Mas como você deve interagir diretamente com essas coisas, por assim dizer, você deveria conectar um teclado e mouse a elas, e realmente sentá-las e usá-las diretamente. Isso meio que não conta em minha mente? Não sei. De qualquer forma, é uma ótima maneira de demonstrar os prós e os contras dessa tela. O EIS aqui usa hardware de PC padrão. Quero dizer, é um processador incorporado da AMD, mas caso contrário, perfeitamente comum x664. Então, acho que você pode colocar o Windows aqui se quisesse, mas certamente pode colocar o Linux nele. Mas no momento está executando uma coisa chamada ThinUse, e não tenho certeza se isso é Linux ou algo proprietário sob o capô. Mas sua única função pretendida é conectar-se a servidores de desktop remotos em protocolos como RDP ou Citrix. A ideia é que você apenas aciona isso, conecta-se a outra máquina e em seguida esquece que o sistema operacional subjacente existe. Todo o seu objetivo é apenas ser uma janela para outro sistema. Deixe-me demonstrar isso e eu vou te mostrar o que quero dizer. Essa coisa tem idade suficiente para ter apenas DisplayPort e DVI, então precisaremos de um adaptador. Essa coisa leva cerca de 10, 15 segundos para inicializar. Ok, e aí está exceto. Bem, essa não é a resolução certa. A primeira vez que liguei isso, encheu a tela inteira. Quero dizer, ainda está errado de qualquer maneira. Mas o OSD disse que era de 1680 por 1050. Isso não está certo. Mas mesmo quando estava enchendo a tela inteira, não parecia certo. Veja, se você olhar para esta foto do ThinUse em um monitor normal, notará que ele possui uma barra de tarefas. Mas aqui não temos uma barra de tarefas. E o motivo é que, como disse o OSD, está realmente emitindo 1680 por 1050. Mas esse monitor não tem tanta resolução vertical. Portanto, a barra de tarefas está em algum lugar aqui embaixo da mesa. Mas o que estamos vendo aqui é realmente uma característica comum dos LEDs industriais de tamanho estranho. Há muitos propósitos na indústria por fazer proporções estranhas. Você sabe, eles têm monitores circulares e longos muito finos e coisas assim para todos os tipos de necessidades. E bem, com os monitores de consumidores, estamos acostumados a redimensionar, certo? Se você enviar a um monitor algo que não se encaixa, isso apenas o encaixa. Se isso significa colocar barras pretas nela ou usar filtragem bilinear Red Onda para fazer 640 por 480 preencher uma tela de 2K, ela apenas faz o que for necessário. O problema é que isso não é realmente desejável em aplicações comerciais. Aqui eles definitivamente não querem que a imagem de entrada seja redimensionada, porque vai bem potencialmente introduzir barras ou qualquer outra coisa. Eles querem uma exibição perfeita para pixels, para que seu anúncio pareça exatamente da maneira que eles o criaram. O problema é que muitos sistemas operacionais e dispositivos incorporados não entendem proporções estranhas. Se você tem algo como um BrightSign, como um computador dedicado de sinalização digital que não executa um sistema operacional padrão, eles suportam apenas modos de tela 16:9. Bem, a maneira mais fácil de fazer isso funcionar com um monitor como esse é fazer com que o monitor finja que aceita 1080p e depois corta a imagem. E é isso que está acontecendo aqui. Observe, no entanto, que estamos apenas perdendo o fundo da imagem. Ele sai do topo, e isso é porque você pode apenas criar sua obra de arte em 1920 em 1080, deixando o terço inferior para meio vazio. E enquanto sua foto estiver alinhada ao topo da tela, ela sempre se encaixará dentro da tela. Se você tentou colocá-lo no centro, poderá sair por um pixel ou dois. Assim, tudo isso funciona bem para o seu objetivo pretendido, mas naturalmente significa que muitas coisas não funcionam corretamente. Como o WISE acha que a resolução da tela é 2 vezes mais alta que não apenas não podemos chegar à nossa barra de tarefas, mas também não podemos usar o recurso de desktop remoto. Estaríamos perdendo metade da tela. E esse tipo me surpreende porque o ThinUse parece sofisticado o suficiente para lidar com essa situação. Como se clicarmos com o botão direito do mouse na área de trabalho e entrarmos nas configurações de exibição, isso vai ler as informações do DDC do monitor. E se clicarmos aqui, de fato veremos a resolução de 1920 por 714, juntamente com um monte de outros. Na verdade, isso é estranho, só chega a 1680 por 1050. Ele nem tem a opção 1080p lá. O que está acontecendo lá? Bem, isso é bizarro e realmente fala do tipo de problema que você encontra usando uma exibição como essa. Quero dizer, mesmo se entrarmos e selecionarmos a resolução correta, quando pressionarmos o teste, veja o que ele faz. Isso é 800 por 600. Então isso não está certo. Embora, espera aí, que diabos. Ok, ele apenas lançou o monitor em algum tipo de modo de autoteste. O que está acontecendo aqui? Está apenas piscando cores sólidas na tela. Sinto que estamos vendo o motivo pelo qual você não quer usar diariamente um monitor industrial.
Vou apenas redefinir isso. Ok, lá vamos nós. De volta ao normal, mas obviamente isso nunca vai funcionar. Felizmente, no entanto, o WES não está trancado da maneira que o Giada estava. Este absolutamente inicializa a partir de uma unidade USB, embora tenha a maneira mais estranha de fazê-lo que eu já vi. Embora essa coisa tenha um BIOS bastante normal, para chegar ao menu de inicialização, você deve manter o P na inicialização. Lá vamos nós, o USB 3. Você notará que a interface de texto está cortada. Não tenho ideia de qual resolução está tentando rodar agora. Tudo bem, lá vamos nós. Está inicializando, mas isso vai demorar um pouco. Então estaremos de volta em apenas 3 minutos, o que não soa muito, mas cara, se você está acostumado a quão rápido o Linux inicializa nos processadores fabricados nos últimos 10 anos, então isso parece uma eternidade. Eu acho que o Windows também não funcionaria bem aqui. A CPU na WAS, eu procurei enquanto isso, é um AMD G56, acredito. O que eu acho que foi uma CPU de 1,6 GHz, com um núcleo de Bobcat, da AMD, de 2011. Engraçado pelos padrões de 2025. Ele também veio apenas com 2 GB de RAM. Eu tive que atualizar isso antes que eu pudesse usá-lo para isso. Com 4 GB é lento, mas utilizável o suficiente apenas para demonstrar a tela. E bem, como você pode ver agora que estamos no Linux, temos uma barra de tarefas. Os sistemas operacionais normais modernos, Linux, Windows, provavelmente o Haiku, se adaptarão a qualquer resolução que você lhes der. Eles não se importam. Pode ser algo que o monitor nem diz que suporta. Você sabe, você pode dizer ao Linux para produzir 1200 por 774. E desde que o monitor Scaler o aceite em geral, sua placa gráfica o produzirá. Assim não se importa, apenas se adaptará ao que você der. Então, isso é perfeitamente utilizável e podemos fazer o que quisermos com ele. Mas isso levanta a questão, o que exatamente vale a pena fazer em um monitor como este? Bem, é quase a proporção certa de cinema. Encontrei alguns filmes que parecem se encaixar melhor do que isso. Recebi uma captura de tela de outra. Não notei o nome quando salvei essa imagem, mas ela pretende ser um quadro de algum filme. Eu sinto que deveria reconhecê-lo. E isso se encaixava perfeitamente na tela. Eu não precisava redimensionar isso ou qualquer coisa. Eu não acho que alguém teria escolhido essa proporção por acidente. Assim, as proporções de aspecto do cinema variam bastante. Se você tiver um gosto de filme muito específico, eles ficarão ótimos aqui, embora você provavelmente não queira se sentar mais do que 1,5 metro de volta. Além disso, ele será executado muito bem, pelo menos alguns deles. A coisa mais quente que eu consegui rodar de forma aceitável nesse terrível processador foi o Doom. E você pensaria que isso não se adaptaria muito bem à tela super larga, mas todos os ports modernos realmente fazem um trabalho fantástico. Portanto, isso é surpreendentemente normal, e daria a você uma vantagem em um deathmatch. Então, essas são algumas aplicações incrivelmente bobas e inúteis. Mas com toda a honestidade, você quer saber qual é o meu caso de uso mesquinho favorito? Essa coisa faria um letreiro legal para o seu sistema caseiro de meme. Quero dizer, acho que é um pouco grande demais para montar em um armário de arcade, e a moldura não se encaixa muito. Tudo o que tentei parece ser uma caixa de correio, então realmente precisaria ser um pouco mais amplo. Mas você sabe, isso realmente não importa. Os níveis pretos do painel são bons o suficiente para que você realmente não note, a menos que tenha as luzes apagadas na sala. Eu acho que isso parece fantástico e é assim que eu recomendei que o SPC vendesse o restante dessas coisas. Eles tinham uma placa brilhante parada e por isso mostrei a eles como configurá-lo para executar uma apresentação de slides como essa para mostrar essas coisas. Assim, é muito apropriado que essas máquinas, que nasceram em nome da publicidade, entrarão em sua segunda vida vendendo a si mesmas. Isso é pelo menos um pouco poético. Mas com isso, você ouviu tudo o que tenho a dizer sobre eles. E tenho que admitir que tenho dificuldade em manter essa série, porque continuo sentindo a necessidade de deixar uma narrativa mais profunda para trás de tudo, fazer uma ótima descoberta reveladora em todos os episódios. Mas você sabe o quê? Comecei esta série porque gosto de PCs de aparência estranha. Tudo o que eu queria fazer era mostrar esses caras estranhos, acho. Então estou tentando fazer mais disso. Não havia um significado profundo para este episódio. Eu só queria mostrar um pequeno computador engraçado e um monitor engraçado. Mas espero que você tenha se divertido com isso de qualquer maneira. Se sim, considere se inscrever no meu canal. Isso não é tudo o que faço, mas gostaria de fazer mais no futuro. Lembre-se de ativar notificações, se você quiser descobrir quando eu carrego novos vídeos. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar em Patreon como essas pessoas estão fazendo. Eu sei que não parece assim, mas este é o meu trabalho em tempo integral. Confira meu trabalho de estúdio. Fará um pouco mais de sentido. De qualquer forma, meus clientes estão pagando meu aluguel e me comprando pequenos gadgets como esse para se mostrar. Então eu não poderia fazer isso sem o apoio deles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.